Você já parou para pensar em como algumas decisões simples podem mudar completamente o rumo da sua vida? Hoje, vamos explorar histórias reais de pessoas que transformaram seus maiores desafios em oportunidades extraordinárias. Sim, eu sei, parece aquele clichê motivacional que você já ouviu 1000 vezes, mas calma, o que vamos mostrar aqui vai muito além disso. São lições práticas, aplicáveis e, acima de tudo, inspiradoras. Se você quer aprender como superar obstáculos e construir a vida que sempre sonhou, então este vídeo foi feito especialmente para você. Antes de continuar, clique naquele botão de like porque isso ajuda muito o canal a crescer, e se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever agora, prometo que você não vai se arrepender. O lobisomem de São Cepé. Vamos começar nossa jornada pelos relatos brasileiros com uma história que aconteceu em São Cepé, no Rio Grande do Sul. Aqui, os moradores têm um medo particular da noite de sexta-feira 13. Sim, aquela data famosa por trazer azar também é associada a algo ainda mais assustador, o temido lobisomem. Em uma dessas noites fatídicas, uma jovem de apenas 20 anos chamada Kelly Martins Beck registrou uma ocorrência na delegacia local. Ela afirmou ter sido atacada por uma criatura que parecia um cachorro gigante, mas que andava em 2 patas, como um ser humano. Pausa dramática. Kelly chegou a fazer um rascunho para descrever a criatura que a atacou. E, meus amigos, quando vocês virem essa descrição, vão concordar que parece saído diretamente de um pesadelo. De acordo com o boletim de ocorrência, a criatura deixou marcas profundas no rosto e nos braços de Kelly. A polícia, inicialmente cética, suspeitou que os arranhões poderiam ter sido causados por outra pessoa. Mas, para surpresa de todos, os exames confirmaram que os ferimentos eram reais. Até hoje, esse caso permanece um mistério. Será que era mesmo um lobisomem? Ou algo ainda mais inquietante? Se você está curtindo essas histórias arrepiantes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Quanto mais likes tivermos, mais histórias assustadoras vamos trazer para vocês. O mistério das ovelhas em Tauá. Agora vamos viajar até Tauá, uma cidade tranquila no interior do Ceará, onde algo muito estranho começou a acontecer com os rebanhos locais. Imagine isso, várias ovelhas e cabeças de gado simplesmente desaparecendo sem deixar vestígios. Nada de pegadas, nada de sinais de luta, apenas o vazio. Pausa, os moradores começaram a ficar desesperados. Até que, um dia, surgiram relatos de algo inacreditável. Uma testemunha afirmou ter visto, durante uma noite de lua cheia, uma criatura que parecia ser metade homem, metade lobo. Sim, você ouviu certo. Ela descreveu a figura como grotesca, com um cheiro insuportável e um porte assustador. E não para por aí, um garoto de apenas 12 anos também confirmou à polícia ter visto algo semelhante perto de sua casa. Ambos descreveram a mesma coisa, uma criatura medonha, com pelos densos e olhos brilhantes, como se fosse parte deste mundo e de outro ao mesmo tempo. O delegado regional, Marcos Sandro, chegou a comentar o caso. Ele sugeriu que poderia ser alguém usando uma máscara para assustar os moradores, já que histórias de lobisomens são muito populares na região. Mas, sinceramente, será que essa explicação basta? Até hoje, o caso foi registrado como o mistério da meia-noite, e ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. Se você está achando essas histórias arrepiantes, não esqueça de comentar aqui embaixo. Você acredita que era um lobisomem de verdade ou algum tipo de farsa? E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa. O lobisomem de Jacarezinho. Agora vamos até Jacarezinho, uma cidade tranquila no Paraná, onde algo muito estranho aconteceu certa madrugada. Imagine isso, são aproximadamente 2 horas da manhã, e 2 garotas estão conversando na frente de suas casas, aproveitando o frescor da noite. De repente, elas ouvem um som estranho vindo de algum lugar próximo. Quando se viram para investigar, se deparam com uma criatura medonha, algo que parecia saído diretamente de um pesadelo. Pausa dramática. Elas correram para dentro de casa, apavoradas, sem entender o que tinham visto. Mas os cachorros das residências começaram a latir freneticamente, como se algo estivesse rondando a área.
E não foram apenas as duas garotas que viram essa criatura bizarra. Outros moradores da rua também relataram ter visto algo estranho passando por ali naquela mesma noite. De acordo com os relatos, a criatura era descrita como um cachorro enorme, com a cara toda preta e um comportamento agressivo. Essa história ganhou tanta repercussão que, na época, virou até matéria em um programa de TV local. Parece surreal, não é? Mas esses relatos mostram que o medo do desconhecido pode unir comunidades inteiras. E você, já imaginou se algo assim acontecesse na sua rua? Se está curtindo essas histórias arrepiantes, não esqueça de deixar seu like e comentar aqui embaixo. Você acredita que era mesmo um lobisomem ou algum outro tipo de criatura? E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão vermelho para não perder mais histórias como essa. O lobisomem de Periperi. Agora vamos até Periperi, no Piauí, onde algo muito estranho aconteceu no bairro Prado. Imagine isso, moradores tranquilos em suas casas, aproveitando uma noite normal, quando começaram a ouvir barulhos incomuns vindos de fora. Primeiro, era um som parecido com um uivo, mas logo depois, começaram a ouvir batidas nas janelas, como se algo estivesse tentando entrar. Pausa dramática. Os moradores ficaram divididos entre o medo e a curiosidade. Quem seria? Um assaltante? Um animal selvagem? Um deles, mais corajoso, decidiu espiar pela janela. E o que ele viu foi algo que deixou todos arrepiados. Uma criatura que parecia uma mistura de lobo e urso, com cerca de 1,45 metros de altura, extremamente peluda e sem roupa. Ela andava de forma estranha, quase como se fosse sobrenatural. Os relatos não param por aí. Alguns disseram que a criatura corria pelo bairro como se estivesse caçando algo, ou alguém. Até hoje, os moradores do Prado têm medo só de ouvir a palavra lobisomem. Muitos evitam sair à noite, especialmente em noites de lua cheia. Será que essa história é verdadeira? Ou será que há outra explicação para esses eventos? Se você está achando essas histórias incríveis, não esqueça de deixar seu like e comentar aqui embaixo. Você já ouviu falar de algo parecido na sua cidade? E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão vermelho para não perder mais histórias como essa. A cidade dos lobisomens. Agora vamos até Joanópolis, uma pequena cidade no interior de São Paulo, que ficou conhecida como a Cidade dos Lobisomens. Sim, você ouviu certo. Essa cidade, localizada a cerca de 115 quilômetros da capital paulista, é famosa por seus inúmeros relatos de avistamentos de lobisomens. E não estamos falando de apenas uma ou duas histórias isoladas, aqui, o número de casos é impressionante. Pausa dramática. Um dos relatos mais curiosos envolve dois policiais que foram chamados para atender uma ocorrência de briga entre um casal. Quando chegaram à casa, algo extraordinário aconteceu. Ao olharem pela janela, eles afirmam ter visto um homem se transformando em um lobisomem bem na frente deles. Isso mesmo, os próprios policiais testemunharam a cena. O caso foi registrado em um boletim de ocorrência, mas a delegacia não deu muita atenção ao episódio. Os policiais envolvidos, inclusive, foram proibidos de falar sobre o assunto publicamente. Mas a história não para por aí. Em outra ocasião, os moradores da cidade decidiram agir por conta própria. Eles prenderam um homem suspeito de ser um lobisomem e o deixaram amarrado durante toda a noite, esperando que ele se transformasse. Mas, surpreendentemente, nada aconteceu. Alguns dizem que o homem foi esperto o suficiente para não se transformar na frente deles, ou talvez ele realmente não fosse um lobisomem. Essa cidade é um verdadeiro mistério. Até hoje, Joanópolis é cercada por lendas e histórias de criaturas sobrenaturais. Será que existe algo de verdade nesses relatos? Ou será que tudo não passa de superstições alimentadas pelo medo do desconhecido? Se você está curtindo essas histórias incríveis, não esqueça de deixar seu like e comentar aqui embaixo. Você já ouviu falar de alguma cidade parecida com Joanópolis? E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão vermelho para não perder mais histórias como essa. E assim chegamos ao fim deste vídeo cheio de mistérios e histórias arrepiantes.
Hoje, exploramos relatos reais de lobisomens no Brasil, desde o caso assustador em São Cepé até a famosa cidade dos lobisomens em Joanópolis. Passamos por Tauá, Jacarezinho, Periperi, Ribeirão Bonito e Canhotinho, cada um com suas próprias versões dessa lenda que há séculos assombra a humanidade. Pausa. Mas aqui vai uma pergunta para você. Será que esses relatos são apenas fruto da imaginação das pessoas? Ou existe algo mais sombrio e inexplicável por trás dessas histórias? Eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Você acredita em lobisomens? Ou já ouviu alguma história parecida na sua cidade? Se você curtiu este vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos, afinal, histórias como essas precisam ser conhecidas. E se ainda não for inscrito, clique no botão de se inscrever para não perder mais conteúdos como este. Ah, e claro, se esse vídeo atingir a X likes, prometo trazer um próximo vídeo com relatos de lobisomens de outros países, incluindo histórias incríveis da Europa e dos Estados Unidos. Então é isso, galera! Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais e conferir os outros vídeos do canal. Até a próxima, e lembrem-se, nas noites de lua cheia, fiquem de olho no escuro, quem sabe o que pode estar lá fora.